Fala, galerinha esperta! E aí, tudo bem com vocês? Suave na nave, todo mundo aí tranquilão? Claro, estamos apenas iniciando essa geografia de Rondônia para os nossos queridos alunos em todos os rincões de Rondônia. Exatamente, não é isso, Galinha? né? Eu pensei que tu ia dar um susto nos alunos. É. Fala, galera! Já começou assustando mesmo. Para acordar, ficar ligadão aí na parada. Geografia de Rondônia na área, galera. Professor Carlos, professor Jorge aqui com vocês. Lembrando que a nossa viagem nessa disciplina maravilhosa é uma viagem pelo estado de Rondônia. Você vai conhecer um pouco das nossas características que esse estado maravilhoso possui. Estado que nós falamos na nossa aula anterior, que é um estado novo. Ele foi criado, a área geográfica do estado de Rondônia, ele foi criado recentemente, que levou em consideração vários aspectos, os aspectos históricos, os aspectos geográficos, e dentro da nossa aula de hoje nós vamos trabalhar um assunto mais específico, né, Jorginho? É isso aí. Um assunto que vai envolver um pouco a questão de relevo, de solo, geomorfologia, né? A geomorfologia, geologia. Geologia. Professor, que palavra difícil, né? Mas comigo, professor Carlos, e com o professor Jorge, você vai desvendar esses mistérios sobre o nosso relevo. E a nossa aula está começando a partir de agora. Vamos lá na tela? Aula 2.1, Geografia de Rondônia do primeiro ano. Nós vamos trabalhar a geografia física da Amazônia e de Rondônia, onde nós temos, então, o contexto geológico, o relevo da Amazônia e de Rondônia, e vamos trabalhar solos, ok? Então, esse é os assuntos que iremos trabalhar na aula 2.1. Lembrando que, com o contexto geológico, o que isso quer dizer? Geológico envolve a formação, né, do nosso solo, do nosso relevo. Quando você ouvir falar a palavra geológico ou geologia, todos eles estão interligados, porque está sendo especificado algo relacionado ao nosso interior da Terra. É isso aí. Ou seja, o que nós temos, tanto aqui na superfície, olhem para mim aqui, ó, olha o que eu vou falar para vocês. O que nós vamos ter na superfície e abaixo da superfície. Em geografia, vocês estudaram lá no 6º ano, mais ou menos, e agora no primeiro ano vocês vão ver também mais profundo esse assunto. Você vai ver que a Terra ela é formada por camadas, as camadas internas. Nós vamos ter, então, aí a litosfera, né? Nós vamos ter o núcleo da Terra, o manto. Manto, né? inferior, manto superior. Exatamente. Isso aí é chamado de camadas internas da Terra. E o que acontece nessas camadas? Ocorrem vários fenômenos, porque a Terra ela não é estática, Exatamente. Ela está em constante movimento, seja interno e seja externo, né, Jorginho? Isso. E só complementando as informações sobre geologia, a geologia ela é muito importante porque o estudo de todo esse contexto da questão da formação da Terra e o estudo dos lugares e os tipos de solo, tipo de relevo, tipo de minerais, porque a geologia ela vem também justamente para saber onde tem os minerais. Exatamente. E recursos naturais para serem explorados. Um exemplo disso, o estado de Rondônia, ele é um grande produtor de cassiterita. Isso. Também nós temos outros minerais, diamante, ouro. E diamante e ouro você não vai encontrar assim na superfície, né? Fosse tão fácil, todo mundo era rico. Porque ia encontrar ouro e diamante aí na superfície, era só pegar e vender, né? Na verdade não teria nem valor, né? Exatamente. Porque ele é justamente caro e é precioso porque é escasso. Não é isso? E tem um grau de dificuldade para retirar. Exatamente. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Olha só, essa imagem a gente colocou para o aluno entender que aqui a formação, nós temos escudos cristalinos em Rondônia, temos escudo cristalino no Brasil. E eles são formados desde a época pré-cambriana. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Então, isso é do tempo que o planeta estava indo em formação. Professor, isso aí está parecendo Marte. Pois é, um dia o planeta Terra foi parecido, porque nós tivemos informação
Nós fomos, aqui era uma imensa bola de fogo, que a gente pode dizer assim, porque ele era muitos vulcões, nós não tínhamos atmosfera como é hoje. Isso foi se consolidando em bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, ok? Então, quando se falar em era pré-cambriana, você tem que lembrar que essa era é quando o planeta estava ainda em formação. Agora, vale destacar, porque o aluno deve estar perguntando, mas professor, essa palavra pré-cambriana eu nunca vi. É o seguinte, galerinha, a gente tem, no estudo da geologia, as divisões em eras. Isso. Essas divisões em eras, ela quer dizer que é o momento em que o planeta estava se formando. Por exemplo, você vai ter lá, né, a questão dos dinossauros, né? Vamos exemplificar os dinossauros. Olha aqui para mim e para o professor Jorge. Os dinossauros, eles viveram em uma era em que a formação do planeta estava ainda, né, a passos, vamos dizer assim, devagar, porque os dinossauros viviam em determinadas partes do planeta, existiam áreas que as erupções vulcânicas eram muito intensas. Então, por isso que dentro da geologia ela é dividida em eras. Por quê? O planeta foi se formando para chegar ao que nós temos hoje, certo? E a era pré-cambriana é uma era em que a parte interna da Terra ela estava passando por transformação, para poder o que nós tivéssemos, para que nós pudéssemos ter o acesso a esses recursos minerais hoje. Como, por exemplo, qual é um dos recursos minerais que vale muito dinheiro? Petróleo, né? O diamante, o ouro. Só estou citando 3 exemplos. São recursos minerais que estão lá no interior da Terra. Mas para que eles pudessem nós encontrarmos e eles estarem formados, foi milhares de anos nesse processo químico, que nós chamamos isso de intemperismo, né? Um processo químico, físico e biológico para ele chegar a esse recurso mineral. Só para a gente ter, para a gente dar uma noção de tempo para o aluno, é como se... Coloca lá no quadro, meu diretor. Vamos lá. Então, desde o planeta Terra está dessa forma, lá na era pré-cambriana, em formação, até quando surge o homem no planeta Terra, é como se nós tivéssemos 364 dias só de formação do planeta. Ok? No último dia, nas últimas horas do último dia do ano, é que surge o homem no planeta Terra. O resto tudo é só de formação do planeta. Então entenderam, né, galerinha? Quando você ouvir falar pré-cambriana, cambriana, né, são alguns nomes ligados às chamadas eras geológicas, tá? Para que nós possamos utilizar exatamente esses recursos minerais. Tanto que essas eras geológicas, como foi falado, por exemplo, o professor Jorge falou que a era pré-cambriana ela é responsável pelos escudos cristalinos e grande variedade de minerais. Aí depois vem o outro período, chamado Proterozoico, que é onde nós temos grandes formações de jazidas minerais, seja de prata, ouro, ferro, cobre, diamante, né? E na era Cenozoica, ou seja, uma era mais recente, mais próxima do surgimento dos seres humanos, nós vamos ter então a formação de bacias sedimentares, como é o caso da bacia sedimentar amazônica, certo? Então, todas essas palavras, pré-cambriano, proterozoico, cenozoico, quaternário, terciário, são considerados eras. Movimentos, nós chamamos isso na geografia de movimentos geológicos. Então, olha só, falando de geologia, essa é a geologia do Brasil. Nós podemos perceber que nós temos aqui uma grande cobertura sedimentar no Brasil, né? Nós temos também plataformas e escudos do tempo pré-cambriano, que a gente já acabou de falar. Nós temos rochas eruptivas, plutônicas, intrusivas e basaltos extrusivos. E aí você vem aqui no mapa de Rondônia, olha só o estado de Rondônia aqui, ó. Você vai ver que ele está dentro de um contexto geológico. Você vai ter aí o sul de Rondônia, por exemplo, aqui essa cor,
marrom. Tá mostarda, digamos. Uma mostarda, né? O período do Mesozoico. Está dentro de um tipo geológico, e essa área do sul de Rondônia aqui, ó, vou marcar de outra cor para o aluno entender. Vamos colocar um azulzinho aqui. Essa parte que eu estou falando, o sul de Rondônia, ela está do período Mesozoico. E nessa formação geológica está exatamente uma formação de relevo, que é a Chapada dos Parecis. Exatamente. E outra coisa interessante é que nós temos também em Rondônia rochas eruptivas intrusivas e extrusivas. Quando a gente fala rocha eruptiva intrusiva, são aquelas que não afloraram no relevo. E depois elas vão ser desnudadas pelo intemperismo. Como a gente tem vários matacões que os alunos conseguem ver ao longo das suas cidades aí, ok? Matacões são aquelas imensas rochas arredondadas, que elas vão sendo esculpidas com o tempo, ok? As ações dos intemperismos, Isso. seja do químico, físico ou biológico, vai alterar, ou seja, ela vai fazer com que a rocha se decomponha. Então aí a gente vai ver isso com mais riqueza também de detalhes na geografia geral. Exatamente. Tá? É só para vocês entenderem como que é a formação do nosso relevo e do solo que existe, porque assim, você vai ver que tem áreas no estado de Rondônia que tem muita solo arenoso, outras áreas com solo argiloso, outras áreas com solo mais ácido, né? A qualidade do solo é ruim, tem que fazer a correção para poder produzir. Então tudo isso está ligado à geologia. E a geologia também está ligada ao interesse mineral. E, obviamente, também isso acontece em Rondônia, ok? Carlinhos, a gente falou na aula passada que, inclusive, veio a expedição Rondon, né? Que trouxe, inclusive, um presidente dos Estados Unidos. Presidente Roosevelt. Exatamente, o presidente Roosevelt. Então, uma pergunta assim, clássica. Naquele tempo, um presidente dos Estados Unidos vinha praticamente para esse fim de mundo, né? Que aqui era um vazio. Na época que não tinha quase nada, aqui era praticamente tudo nativo. Né? Nós tínhamos floresta aqui fechada. Nós não tinha o estado de Rondônia não era como é hoje. Né? Se a gente voltar 20 anos atrás, já era difícil. Agora imagine um século atrás, mais de um século atrás. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aí e ficar esperto, porque olha só, os americanos já se interessando por essa área. Será por quê, né? Por causa dos nossos recursos minerais da Amazônia em si, né? Então, não somente de Rondônia. E Roosevelt, a gente sabe que é uma região que tem o quê hoje? Diamante. Aí na reserva Roosevelt nós temos alunos das comunidades indígenas, né? Isso, dentro da reserva Roosevelt. E é uma reserva que no subsolo, ou na parte mais profunda do solo, existe aí uma riqueza mineral que tem um valor comercial bastante considerável, que é o diamante. Exatamente. Então, essas áreas em verde aqui, galera, nesse mapa, eles não estão dizendo do que se trata o interesse mineral, mas são áreas de interesse mineral. E, por exemplo, aqui na região central de Rondônia, essa parte aqui, vai ser ali a cassiterita. Não é isso? Olha aqui as margens do rio. Isso aqui vai ser o ouro. Olha aqui essa região aqui, ó, vai ser o diamante que acabamos de falar. Exatamente. Então, estânio, ouro e diamante são os nossos principais recursos. Recursos minerais. Isso? Perfeito. Aí nós temos a imagem do rio Madeira, né? Rio Madeira. No nosso Rio Madeira, nós temos aí, no início da década de 80, a exploração do ouro, né? Esse ouro aluvial, que é o ouro do fundo do rio, né, retirado por essas dragas. Estima-se que na década de 80 viveu em cima de dragas, desde Santo Antônio até próximo de Guajará-Mirim, mais de 100 mil pessoas, Jorginho, trabalhando na exploração do ouro. Garimpeiros, né, que mergulhavam para procurar onde que existia, né, o ouro no fundo do rio. E essas dragas, só uma curiosidade, né? Quando essas dragas se juntavam em um único local para explorar o ouro daquela região, elas chamavam esse conjunto de fofocas. Né? As fofocas, porque ali, de acordo com a história, vamos dizer assim,
era o lugar em que poderia ter muito ouro. E aí essas dragas se juntavam, colavam uma na outra para poder extrair o ouro do fundo do rio. Então, olha só, lá no período Cenozoico que se formou essas grandes jazidas de ouro, ok? E aí a gente encontra ela no fundo dos rios. E o nosso Rio Madeira é, até hoje, um lugar que tem muito ouro e um lugar que se tornou, né, um pouco controverso, né, essa questão da retirada desse ouro. Porque geralmente, e muitas vezes, acontece de uma forma clandestina e com muita poluição da água. Exatamente. Alguns minerais para que eram utilizados, aliás, não minerais, produtos químicos utilizados para separar as impurezas do ouro, como por exemplo, nós temos aí o mercúrio, né, foi jogado toneladas e toneladas de mercúrio no rio, causando a poluição do rio, uma grande parte dela. Aí polui o rio, aí o peixe que está lá vai ficar também contaminado, e o homem vai pescar o peixe e vai comer o peixe. Exatamente. É uma cadeia, né? Que vai acabar prejudicando a saúde humana. Exatamente. Dentro do contexto do relevo do estado de Rondônia e também da Amazônia, nós temos então, na classificação geral do relevo para a Amazônia, nós vamos ter os planaltos, as depressões e as planícies. Agora, como que a gente diferencia uma da outra? É simples, fácil. Planície, a palavra planície já vem falando, plano. Isso. Né? Plano é um relevo praticamente reto, não tem tantas diferenciações de altitude. Né? A média de altitude de uma planície varia aí até 200 metros de altura ou de altitude. Então a gente está falando isso, galera. Vamos aqui, Carlinhos, falar um pouquinho com eles. A gente colocou essa imagem para que o nosso aluno relembre, né, quais são essas formas de relevo. A planície é aquela que vai estar mais próxima ali do leito do rio, não é isso? Exatamente. À beira do mar, não é isso? Exato. Então vai ser as planícies. Aí o que a gente vai ter? Planaltos. Vamos lá no quadro, meu diretor. O planalto, ele vai ser também um plano, não é isso? Só que mais no alto, como o nome está dizendo, planaltos. Então, são planos no alto. Então, eles são essas áreas aqui, ó, ok? Enquanto a planície é esses planos nas áreas mais baixas, ok? E nós temos também a questão das depressões, que também são modos de relevo que vão estar tanto nas planícies quanto nos planaltos. Exatamente. Okay? Então, as características do nosso relevo da Amazônia são essas três: planaltos, as planícies e as depressões. Dentro desse contexto de classificação de relevo, né, como já foi falado, nós temos aí, aqui no estado de Rondônia, o exemplo da Chapada dos Parecis, que é uma área de planalto. Isso. Porque você vai ver ali o topo dela bastante considerável, reto, né? Ao mesmo tempo você vai ter grandes declives, mas o topo dela é reto. Característica também de algumas regiões do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui no estado vizinho nosso, no Mato Grosso, o Planalto Central, que é uma área que são formadas por rochas cristalinas e sedimentares, tem escarpas, tem aclives, quer dizer, essas escarpas são aclives, acentuados do relevo, e ocorre processo de erosão, seja pela chuva ou seja pelo vento. Então, vamos dar um exemplo, vamos falar, e essa imagem mostra para o aluno que ele pode estar vendo ou ouvindo essa palavra pela primeira vez, Carlinhos, que são escarpas. Aqui, ó, isso aqui são as escarpas, ó. Essa área que você vê, íngreme, que está separando uma área mais baixa aqui, ó, que aqui podemos dizer que é uma planície, ok? E aquela parte mais alta ali, ó, é o planalto, ok? E essa parte que você vê do relevo, esse aclive acentuado, é as escarpas. Isso Beleza? é causado por fenômenos naturais. Isso. Que são os Erosivos, processos erosivos causados pela chuva ou pelo próprio vento. Aí essa imagem é do Planalto Central, da Chapada dos Guimarães. Isso, então olha só, ali a gente mostrou os planaltos, né? Então a gente consegue ver a diferença do planalto e a planície. Agora aqui na planície, não.
A planície ela é muito extensa e a gente não vê tanta diferença desse relevo, ok? Perfeito. Então a gente pode dizer para vocês que as planícies são áreas mais baixas e planas do relevo, onde predominam os processos de sedimentação, já que recebem sedimentos vindo lá dos planos altos, nos planaltos e das depressões. Aí a gente fala para o querido aluno, sedimentos. Sedimentos é tudo que é levado, principalmente pela água. Da chuva. Da água, da chuva, do rio. dos rios, o vento, milhares e milhares de anos a natureza fazendo esse papel. E aí traz esse sedimento vindo de outros lugares. E aí se deposita nessas regiões mais baixas, que são as planícies. E as planícies, por serem mais baixas, elas recebem e acumulam esses sedimentos. Por isso que são chamados, por exemplo, bacia sedimentar. Beleza? Perfeito. E aí a foto é da planície amazônica, né? Que é um dos relevos que nós temos aqui na nossa região, né? Mais uma vez a gente mostra essa imagem. Por que a gente está mostrando essa imagem? Para que o aluno entenda que é daqui do Planalto, olha aqui a setinha, que vai haver a chuva, vai haver a água, que vai mudar a posição desses sedimentos, desse solo, desses... Ela vai esculpir, né? Vai esculpir essa região aqui e vai depositar nas partes mais baixas, que são as planícies, ok? E até mesmo dentro dos próprios rios. E os rios também levam esse sedimento para outros lugares. Perfeito. Né? Beleza? Outro fator do nosso relevo são as depressões, outra característica. O que são as depressões? São áreas de relevo levemente aplainados e rebaixados em relação a áreas do seu entorno ou à sua volta, onde a ação tanto da erosão quanto da sedimentação, mas predominam os processos erosivos. Então, ou seja, quando você ouvir falar de depressões, você vai ouvir falar que é um relevo bastante acidentado. O que é um relevo bastante acidentado? Que tem altos e baixos. E o que acontece? Nesse relevo, a erosão é predominante, juntamente com o processo de sedimentação. E o que nós vamos ter então? Dentro do estudo de levantamento de relevo brasileiro, feito pelo projeto Radam Brasil, o território brasileiro ele foi dividido em 28 unidades de relevo, sendo 11 de planaltos e 11 de depressões e 6 de planície, que ficou essa característica aí. Olha só, relevo, né, brasileiro de acordo com o Jurandir Rosa de 2001. Nós temos aí as depressões, que são essas áreas mais esverdeadas, as planícies, os planaltos, né, e as características e os nomes de cada uma delas distribuídas dentro do território brasileiro. Olha só, então a gente pode destacar, olha só, deixa eu mudar aqui a cor. Não, deixa azul mesmo, né? Para diferenciar. Olha só, o 5. O 5. O 5 se estende até Rondônia. Tá vendo aqui, ó? É que o professor agora há pouco falou, né? Então, é a Chapada dos Parecis, galera. Ok? Tá aqui, ó, Chapada dos Parecis. Então, ela vem lá do Planalto Central. E essa região aí, ó, do sul de Rondônia, inclusive por estar numa altitude um pouco mais elevada, muda até o clima. Lá é um clima um pouco mais ameno. Exatamente. Menos quente do que aqui em Porto Velho. Um detalhe interessante é que o Rondônia ela está bem no meio da divisão geológica ou da diferenciação de relevo. Porque você vai ter a parte central do Brasil, o quê? Planaltos. Exatamente. E aqui no meio do estado, vamos dizer, de Jaru até Porto Velho, de Jaru em diante, que é essa parte aqui, ó, todinha, nós vamos ter então a formação da planície. Essa aí. E no meio delas temos ainda as depressões, né? Isso. Porque você vai vir de um relevo mais alto para um relevo mais baixo. Isso. Então a gente vai ter, principalmente o que predomina na Amazônia, são as depressões e as planícies. Olha só que interessante, vou apagar tudo aqui. E olha só o tamanho dessa planície. Olha só, o 25. Cadê aqui? Que é a planície do Guaporé. Isso, planície do Pantanal e do Rio Guaporé. Tá aqui, ó.
Olha o tamanho dessa planície. E ela corre, né, para o rio Guaporé, que vai desaguar no rio Madeira, ok? O sentido da água é para cá, ó, que Agora, vai chegar lá no rio Amazonas. aí, só para o aluno entender, você tem aqui a planície do rio Guaporé, que homenageia também o famoso rio dessa região, e aqui no território vizinho, na Bolívia, você já vai ter uma cordilheira de montanhas, a Cordilheira dos Andes, que também sofre processos erosivos, sedimentares, Que traz vai aqui pra trazer Amazônia. para cá, para a Amazônia, formando a planície. Exatamente. Perfeito. Então, tá aí, ó. Mais uma vez a gente mostra para vocês, né, o relevo do Brasil. Você tem que ter bem claro qual é a característica de cada uma delas. Olha só, a altitude é de 100 metros, no máximo até 100 metros, as planícies. Os planaltos são mais altos que as planícies e tem até ou acima de 300 metros. Nós não temos montanhas em Rondônia. Nós não temos montanhas no Brasil. Isso também, montanhas, vem em questões de vestibular e concursos. Não é isso, Carlinhos? Chamado de dobramentos modernos. É o nome técnico. Não é isso? Exato. Dobramentos modernos. Anotem isso. É o mesmo que montanhas modernas. É isso mesmo. Então, nós não vamos ter isso de uma forma bem acentuada aqui em Rondônia, ok? Falamos da Chapada, das escarpas, que é essa área aqui íngreme do Planalto que vai para a planície, ok? E as depressões, que são essas áreas rebaixadas que podem estar dentro de uma planície ou abaixo de um planalto, ok? Sempre são áreas mais baixas que vão ser depósitos de sedimentos, mas também serão áreas de erosão. Perfeito. Porque ela vai levar esses sedimentos para outros lugares. Memorizem essa imagem, memorizem as características do relevo, porque isso aí vai ser importante para agora vocês compreenderem como que é formado o relevo de Rondônia. Porque até agora nós falamos sobre relevo brasileiro. Para características, né? Características. E dentro do nosso relevo de Rondônia, agora sim nós vamos falar sobre as características nossas, específicas, e vamos citar exemplos de municípios que estão dentro desses relevos. Como, por exemplo, o primeiro relevo que nós temos no estado de Rondônia é o relevo baixo, relevo plano, que é a planície amazônica, que ela tem uma característica por estar, né, essa planície que está ligada ao rio Amazonas, né, ela abrange áreas onde ocorre deposição de sedimentos, que nós já falamos o que é essa deposição, e elas acompanham o leito, tanto do rio Amazonas quanto o leito dos grandes rios aqui do estado de Rondônia. Seus afluentes, né? Como, por exemplo, Madeira. Afluentes, né? Exatamente. O rio Guaporé, como nós já mostramos no mapa agora há pouco, tá? Essa planície amazônica, a média dela de altitude varia de 90 a 200 metros acima do nível do mar. E ela abrange variadas, principalmente aqui a cidade de Porto Velho, agora exemplificando para o aluno entender, olha só, a gente está falando de planície amazônica. E nós estamos, Porto Velho, ela está na margem do Rio Madeira, que é um rio afluente do rio Amazonas. E Porto Velho está exatamente na planície amazônica. Vamos imaginar, vamos fazer o aluno fechar o olho, né, Jorginho? Fecha o olho aí. Imagine você saindo daqui de Porto Velho e indo em direção à Vilhena. Então, Porto Velho está aqui, ó, baixo, planície amazônica. Aí você passa por Ariquemes, já vai dando uma elevada. Passa por Jaru, já tem uma elevação ali na entrada de Jaru. Chega em Ouro Preto, você já está numa altitude já maior, porque você vai ver ali o morro da Embratel, conhecido como Morro Chico Mendes, né? Aí passa por Ji-Paraná, está numa altitude. Passa por Cacoal, permanece na mesma altitude. E aí, passando de Cacoal, Pimenta Bueno, em direção à Vilhena, faz isso aqui, ó. Sobe. Porque vai chegar na Chapada. Então nós estamos numa parte mais baixa, planície, passamos no relevo mediano e vamos para um relevo mais alto. Que é o Planalto. Que é o Planalto. É a mesma coisa do aluno que vem lá de Vilhena para Porto Velho. Está lá em cima, lá no alto, né?
vem médio, chegou aqui em Porto Velho na mediação tecnológica, está na planície. Perfeito. Né? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, a gente tem também aqui a encosta setentrional do Planalto brasileiro, que nós acabamos, esse é o nome técnico, não é isso? Encosta setentrional do Planalto brasileiro, que ele se prolonga lá do Mato Grosso em direção ao interior de Rondônia, ok? E ele tem altitudes entre 100 e abaixo de 600 metros, ok? E aí também nós temos a Chapada dos Parecis, que ela também é uma espécie de prolongamento do Planalto Mato-Grossense e está relacionado ao Planalto Central do Brasil. Okay? Dentro da Chapada dos Parecis, nós temos a Serra dos Pacás Novos, que é um relevo quase, vamos dizer assim, juntos, né? Porque está aí na mesma faixa de altitude, ok? Aqui na Chapada dos Parecis, na Serra dos Pacás Novos, nós temos a maior elevação do estado de Rondônia, chamado de Pico Tracoá. Professor, nós temos uma área alta? Temos uma área alta. Fica exatamente ali na região dos Pacás Novos, o Pico Tracoá. Ele tem 1.126 metros de altura. É a maior elevação do estado de Rondônia. É uma montanha, professor? Não, não é uma montanha. Ele é considerado um morro. Porque ele está com vou até escrever aqui para o aluno anotar aí no caderno dele, 1.126 metros de altitude. Anotem aí, é a maior elevação do estado, tá? O Pico Tracoá. Também temos o Vale do Guaporé, que é uma área que está, como nós já mostramos agora há pouco no mapa, é uma área de planície, ou vamos dizer assim, área plana, tá? Que se estende do sentido oeste para o sul e varia de altitude entre 100 a 200 metros, ok? Um detalhe interessante sobre esses relevos é que as partes mais altas, você vai ter ali Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi, né? Está dentro da Chapada dos Parecis. Aí você vai vamos lá para a ponta do Guaporé, você vai ali ter Costa Marques, São Miguel do Guaporé, está dentro do Vale do Guaporé. Você tem a planície amazônica, está no município aqui, a região de Porto Velho. Você tem a Serra dos Pacás Novos, onde está o Pico Tracoá, você vai ter ali a região de Guajará-Mirim, né, pegando também um pouco ali do Vale do Mamoré, a região do Mamoré, que também está exatamente a Serra dos Pacás Novos. Inclusive, né, o aluno pode até anotar isso que você falou, o Pico Tracoá, né, que pode vir em concurso público perguntando. Exatamente, né? Qual é a maior elevação do relevo de Rondônia? Perfeito. Vamos lá prosseguir sobre solos de Rondônia. Aí a gente tem uma outra situação que é a gente entender o nosso solo. Entender o nosso solo, galera, significa dizer que a gente tem que saber se ele é um solo que, inclusive, é produtivo ou pode ser produtivo ou não. É isso? Então, ele é constituído por uma parte sólida, material, mineral e orgânico. Líquida, porque tem água. Gasosa, que ocupa espaços porosos. Inclusive, no solo também que se tira o gás, né? É exatamente. Isso? Nós temos aqui na Amazônia, só para exemplificar para o aluno, um grande produtor de gás natural, na região ali do Amazonas, a região de Urucu, né, produz gás natural, que é retirado esse gás do subsolo. Áreas que depositam grande concentração de gás exatamente em solos porosos. E os solos, eles são classificados, né? Eles são classificados de algumas formas, como por exemplo, o argissolo. O nome já vem falando, argissolo. Quer dizer que são solos que têm uma fertilidade natural mais elevada, tá? Só que o que acontece nele? Ele vai ter algumas limitações quanto à sua utilização, certo? Então, para poder ele ser bastante utilizado para a agricultura, é necessário ter uma certa correção. Então, a gente tem esse argissolo, que ele precisa ser, né, como o Carlinhos falou, ele precisa ser corrigido para se tornar produtivo. Então, a gente tem o latossolo, que são predominantes
em nosso estado, olha, 58% do estado de Rondônia é latossolo. Anota isso aí, que isso é muito importante, inclusive para prova, para exercícios, para concursos. E ele ok? possui uma coloração. Você vai ter no estado de Rondônia 3 colorações de latossolo. Você vai ter o vermelho amarelo, você vai ter o amarelo e você vai ter também o latossolo da cor vermelho. Marrom, né? Vamos dizer assim, meio amarronzado, né? Esses 3 tipos de solo você encontra aí nas regiões que os nossos alunos, vocês alunos, estão morando, né? Então, eles são chamados de latossolo. Aí nós temos os gleisolos, que são solos minerais hidromórficos compostos de sedimentos recentes, argilosos, eles são argilosos e têm areia, eles são arenosos, ok? Podem ocorrer com algum acúmulo de matéria orgânica, porém com o horizonte glei iniciando dentro de 50 centímetros ou até 125 centímetros. Vamos ter o neossolo, ele tem uma boa reserva nutricional, ele é encontrado nas regiões de encostas e quando é localizado em relevo plano é necessário o uso de corretivo, né, porque são muito ácidos. Quando a gente fala corretivo, calcário é um exemplo para corrigir a acidez do solo. Aí então a imagem, né, do perfil do neossolo. Então daqui da superfície, né, até mais ou menos 50 centímetros, ele já começa ali a encontrar outro tipo de material, ou rochoso ou argiloso. Agora perceba o seguinte, nessa imagem, próximo da superfície, de até 20 centímetros, você vai ter até uma certa riqueza de humus, né? Que é um material em decomposição. Que material de decomposição? Matéria orgânica. Né? Material orgânico, folhas, galhos de árvores. Só que a partir disso, devido à sua geologia, composição geológica abaixo dele, já vai ser um solo mais rochoso. E aí tem o cambissolo, que ele é pouco profundo. Todo esse tipo de solo, a gente está falando de solo de Rondônia, tá? É pouco profundo e é considerado um solo jovem, com textura média e presença de cascalho e silt. De origem mineral, em algumas regiões apresenta boa reserva nutricional para plantas, especialmente o cultivo perene ou florestal. Pode ser encontrado normalmente nas encostas e sendo assim de difícil mecanização. Vale destacar para o aluno que o solo predominante no estado é exatamente o latossolo, com 58% do estado dentro dessa classificação de solos dentro do nosso estado, né? Isso. E dos latossolos, 16% é vermelho, 26% é vermelho amarelo e 16% é o Então, se você pegar uma questão, um exercício aí, o solo predominante é o latossolo, seguido também dos argissolos, que é a chamada terra roxa, tem 12%, neossolo 11%, cambissolo 10% e o gleissolo 9%. Mas, professor, por que vocês estão falando sobre solos? Para você entender duas coisas importantes. A gente já falou sobre a questão do relevo para a composição mineral. Nós vamos ter faixas de exploração do estado de Rondônia de minérios, como é o caso da cassiterita. Vamos destacar o município ali a região de Ariquemes, né, que é uma região produtora aí da cassiterita, certo? Ali a região de Espigão do Oeste também da produção do diamante. E aqui é a região do Vale do Madeira, que é a produção do ouro. Agora, quando a gente fala de solo, nós estamos falando da produção agrícola, porque o estado é um estado produtor de grãos, de produtos, para a economia rondoniense e para a economia do Brasil. E aí é necessário compreender essa composição do solo. Você entendendo que o solo é um pouco mais ácido, né? Então é preciso fazer a correção, que é com calcário e outros produtos. Tornar menos ácido. Exatamente. Um detalhe interessante, que como a gente teve um processo de colonização intenso e que ocorreu desmatamento e queimadas, as pessoas não tinham consciência que as queimadas e o desmatamento prejudicariam o nosso solo, que já é um solo, vamos dizer assim, um solo não muito propício para a produção agrícola, sem
sem haver a correção. E aí acabava com os nutrientes, com esse o desmatamento e as queimadas acabavam com os nutrientes. E aí é por isso que é preciso saber fazer a correção e conhecer um pouco do solo que você está pisando aí. Beleza, galera? Compreenderam? Nós voltamos na revisão. Tchau.